Olá, tudo bem? Meu nome é Maurício Salvador, eu sou presidente da ABECOM, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e vou trazer hoje para vocês o que rolou de destaque em termos de startups na NRF desse ano de 2020. Para quem não conhece, a NRF é a maior feira de varejo do mundo, acontece todo ano em janeiro em Nova York. Muitos brasileiros presentes na NRF, só para terem uma ideia, o Brasil é a segunda maior delegação, né, da feira, a feira que conta com mais de 30 mil participantes. Só de brasileiros tinham aproximadamente 1.500 brasileiros, bastante gente, então você escuta muita gente falando português pelos corredores, você até esquece que está fora do Brasil. Muito legal a feira, vale muito a pena conhecer para quem tiver oportunidade, né, um dia. E uma das coisas, né, que eu gosto mais na NRF é de uma área chamada Innovation Lab. Innovation Lab é uma área que a feira separa, que a NRF separa para startups mostrarem, né, o que de mais interessante está rolando nessa área de inovação no varejo. A feira como um todo é muito bacana, o congresso tem muito conteúdo bom, muitos presidentes de empresa, de marcas famosas, muitos estandes lindos, maravilhosos de empresas como Oracle, Microsoft, SAP, enfim, todos os grandes fornecedores de tecnologia para o varejo estão lá também. Então vamos lá. Com relação às startups, né, nesse ano de 2020, bom, primeiro, né, já me apresentei, meu nome é Maurício Salvador, sou presidente da ABECOM, eu também sou mestre em administração e CEO da ComSchool, que hoje é a maior escola no Brasil que forma profissionais para a área de marketing digital, e-commerce e redes sociais. E também sou um empreendedor e investidor, gosto muito de empreender, né? Tá no meu sangue, e gosto também e acredito muito em projetos. Então tem algumas startups que eu invisto como anjo, né? E principalmente na área de educação e e-commerce, que são as áreas que estão mais no meu dia a dia. Bom, tenho 5 livros publicados, né, todos eles na área de e-commerce também. Quem tiver mais curiosidade com relação né, a toda essa produção de conteúdo, eu recomendo entrar no site www.comschool, igual vocês estão vendo aí no slide, comschool.com.br, e lá tem todas essas informações. Bom, uma coisa que chama muita atenção quando a gente fala de inovação, tecnologia, startups, é o quanto as máquinas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Provavelmente você já interagiu com uma máquina hoje, pode ser um chatbot, pode ser um aplicativo de celular, pode ser, né, algum sistema internet banking ou um caixa eletrônico, ou até mesmo a bomba do posto de gasolina. Ou seja, as máquinas estão em todos os lugares. Cada vez mais a inteligência artificial, machine learning, ele vai estar mais presente na nossa vida. E na NRF não é diferente. Muitas empresas, muitas palestras, muitos estandes, muitas startups falando cada vez mais de robótica, inteligência artificial e machine learning. Então, anota essas palavras no seu vocabulário, vamos correr atrás e estudar sobre esses assuntos, porque isso vai impactar o nosso dia a dia num futuro bem próximo. Bom, eu trouxe aqui, né, alguns temas que foram, do ponto de vista de startups, os temas que mais se destacaram no Innovation Lab, né, desse ano. Primeiro, gestão de estoques. Então, várias startups trazendo soluções para poder otimizar essa gestão de estoques dentro das empresas. Segundo, experiência em loja. Então, cada vez mais as lojas estão preocupadas com o que o cliente vive dentro da loja. Né? Internet, Wi-Fi, design, provador virtual, ou seja, várias coisas que atraem, né, os consumidores e fazem eles ficar mais tempo dentro da loja, vivendo aquilo como uma experiência, e não simplesmente entrar, comprar e ir embora. A questão da personalização também muito forte, e com a tecnologia a gente consegue baratear muito a personalização, isso também foi, né, um dos tópicos de destaque entre as startups. Uma parte muito legal, né? O mundo está cada vez mais preocupado com sustentabilidade e, né, eu trouxe aqui algumas startups também que falam de sustentabilidade, né? As pessoas estão se preocupando e as empresas também estão se preocupando com sustentabilidade, não só como um propósito da empresa, mas como um diferencial de negócio também, para atrair, né, um público que tem afinidade com esse tema.
A logística e entrega, lógico, uma parte da operação que ela envolve muito custo, né, que ela come uma margem grande, né, das empresas de varejo e de e-commerce aí pelo mundo. Então as startups cada vez mais preocupadas em trazerem soluções e inovação, né, para poderem baratear e tornarem mais efetivas a logística e a entrega. Então vamos ver algumas startups aí, né, já começando com os exemplos. Essas duas startups me chamaram muito a atenção. A primeira delas é essa Getter, que é uma startup que criou inteligência artificial, essa inteligência artificial ela navega drones com câmeras pelos centros de distribuição. Então esses drones eles vão navegando e lendo os códigos de barras dos produtos nas prateleiras dos centros de distribuição. Quando eles fazem isso, eles descobrem, automaticamente baseado, né, no software de inteligência artificial, eles descobrem rupturas no estoque ou descobrem necessidade de reposição de estoque. Só para terem uma ideia do ganho de produtividade, um trabalho que é feito por um humano e leva 2 horas no centro de distribuição, ele é feito por esse drone em 8 minutos. Então, quando você leva isso para uma escala grande, de um grande centro de distribuição ou de vários centros de distribuição, né, você vê o quanto ganho de tempo, né, o quanto isso reduz o tempo, né, dentro das operações. Segunda startup se chama Fabric. Ela monta centros de microfulfillment sob demanda, dentro de áreas espalhadas pela cidade, ou dentro em bairros ou em diferentes cidades. Então, por exemplo, se você tem uma demanda muito alta numa cidade do interior, por conta de uma festa, de um festival ou de alguma data sazonal, ou simplesmente porque um boca a boca fez com que o seu produto seja mais demandado naquela região, você, com a solução da Fabric, você consegue rapidamente construir um centro de fulfillment totalmente automatizado, muito rápido, em alguns dias, e você já passa a operar direto daquela região. Muito legal. E da mesma forma que você constrói rápido, você também desmonta rápido. Então esses centros de microfulfillment eles podem ser distribuídos em diferentes pontos do país, né, baseado no aumento da demanda sazonal. Outra coisa que chamou muito a atenção na NRF é o quanto a questão da busca por voz vem aumentando. A ABCom ela participa de um grupo de discussão sobre busca de voz no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, em Boston. Nós temos lá uma cadeira dentro desse grupo de discussão que está justamente, né, vendo quais são as alternativas para poder sensibilizar essas empresas que estão dominando a busca por voz. Vou dar um exemplo. Quando você faz uma busca no Alexa da Amazon, o resultado ele é um só. Ao contrário do Google, quando você faz uma busca no Google, você entra no Google e busca sabão em pó, o Google vai te mostrar lá milhares de páginas com resultados sobre sabão em pó. Quando você busca no Alexa, ela vai te mostrar só um resultado, que é a loja de sabão em pó da Amazon. O Google tem uma parceria com o Walmart também, né, nessa questão de resultados de busca de produtos, mas isso é preocupante desse comitê no MIT, surgiu justamente para sensibilizar o Facebook, a Apple, a Amazon, o Google, Microsoft, de que esses resultados de busca por voz têm que ser democráticos, né? Você imagina se a sua empresa deixar de aparecer da noite para o dia nos resultados de busca, né? Então isso é muito importante, cada vez mais aumenta o uso de, né, pessoas usando a voz como ferramenta de busca. Então, só para a gente ficar de olho também nesse tipo de tecnologia. Com relação à personalização, duas startups muito legais. A Texel, que ela desenvolveu um scanner 3D de humanos, né? Então você vai numa loja, por exemplo, ou numa pop-up store, ou, né, em algum ponto onde tem um alto fluxo, você, né, é escaneado, o seu corpo é escaneado, e com isso a loja virtual de roupa ela vai ter a medida exata da sua roupa, ou seja, as taxas de devolução das roupas vão ser residuais, muito baixas. Né? Por quê? Porque com as suas medidas escaneadas em 3D, a probabilidade da roupa não servir ou ter um caimento ruim é muito baixa. Outra empresa muito legal que usa inteligência artificial
Né, também é questão a Constructor.io. Você consegue fazer pesquisa por texto e voz, né? Então você entra num site lá e tanto você pode falar com o site para fazer sua busca, quanto digitar. E essa ferramenta ela te devolve resultados baseados em machine learning daquilo que você está procurando. Então, por exemplo, se você procura por notebook, ele vai te trazer os resultados também de laptop, né? Ou seja, vários resultados que não necessariamente daquela palavra que você buscou, mas que estão relacionados com aquele tema. Com relação à inteligência artificial, a FindMine, muito interessante essa startup, ela usa inteligência preditiva para montar looks de moda e mobiliário de casas, né? Combinações de sofá, de decoração, de poltronas. E ela otimiza até 95% do inventário. Então imagina uma loja de roupas que tem lá milhares de peças diferentes, de SKUs, de cores, né, de modelos. E ele monta os looks, né, usando inteligência preditiva, ou seja, não precisa ter um humano por trás combinando aquela camisa com aquela saia e tal. Ele já monta isso. E ele vai aprendendo, baseado no que as pessoas compram mais, o que as pessoas olham mais, né? Então, isso é muito interessante para quem trabalha nesse segmento de moda e mobiliário. A outra é a Airpalus, que ela também usa inteligência artificial para ler inventário em prateleira de loja. Então lembra que eu falei lá da primeira que usa os drones para ler o estoque no centro de distribuição? É algo parecido, mas ela lê prateleiras de loja. Ela entra lá na loja, né, pode ser um droid ou pode ser até mesmo um dronezinho, vai lendo lá, identificando os produtos na prateleira e vai vendo onde tem os buracos, né, e vai identificando que aqueles produtos devem ser repostos. Com isso você reduz muito também, né, a quebra e a ruptura de estoque. Do ponto de vista de sustentabilidade, olha que legal, essa empresa, a NABLD, ela criou uma loja na verdade, né, um modelo de produção de roupas sob demanda. Ou seja, ela só produz a roupa depois que a roupa é comprada. E isso tem um apelo sustentável muito forte, porque não sobra estoque. E hoje um dos maiores problemas nas empresas de moda é justamente isso, sobra muito estoque de coleção e nem sempre as roupas elas conseguem ser recicladas, né? Então essas acabam sendo destruídas e aí há todo aquele problema, né, de comprometimento ambiental. Então demora um pouco mais para você receber a sua peça de roupa, mas você vai receber uma peça de roupa tendo a certeza de que você não está prejudicando o ambiente, né, com esse tipo de compra. E outra interessante também se chama Flash Food. A Flash Food ela é um aplicativo que ela cadastra vários mercados da região próxima onde você mora e ela te manda avisos de produtos que estão próximos à data de validade. E aí a data de vencimento, né? É a mesma coisa, né? Data de validade e data de vencimento. E aí você consegue comprar esses produtos com descontos, né? Então olha que legal, você compra o produto que ainda está dentro da data de validade com um preço muito melhor, né? Então mesma coisa, não vai existe, né, uma economia, né, de produtos que evita o desperdício. A Right Hand, também uma empresa de robótica, né, que está dentro do tema logística e entrega. Então ela criou né, braços robóticos e droids que andam aí pela loja e pelo centro de distribuição, que fazem pick and packing, ou seja, o robozinho vai lá na prateleira, o braço mecânico pega o produto, põe dentro da cestinha, né, então isso facilita muito, ganha muito em produtividade na hora de fechar o pedido, por exemplo, num pedido num centro de distribuição de e-commerce, né, que é um pedido mais fracionado. E a Bond, que é uma rede de centros de distribuição locais gerenciados por aplicativo. Ou seja, você pode comprar armazenagem que está disponível que outra empresa não esteja usando. É como se fosse um Airbnb da logística. Ou seja, se alguém tem um centro de distribuição que uma parte do centro não está sendo usada, ela pode locar aquela parte para uma outra empresa que tem uma necessidade. Então, da mesma forma, né, que aquele outro
aquela outra empresa que montava lá os centros de fulfillment sob demanda, a Bond, você consegue, da noite para o dia, mandar uma carga, por exemplo, para uma cidade ou para uma região, né, onde você teve um aumento da demanda, né, de repente. Bom, e aí finalizando, né, ainda na parte de logística de entrega, uma das coisas interessantes que eu vi também, ela tem a ver com uma brincadeira que eu fazia quando eu comecei a dar as aulas no curso de gerente de e-commerce lá na ComSchool, há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás. Eu sempre, no final da minha aula, eu fazia uma brincadeira. Será que a logística vai acabar? Porque naquela época, né, tinham inventado as impressoras 3D, que eram impressoras grandes, né? Elas imprimiam peças industriais e custavam caríssimos, custavam 100 mil reais uma impressora 3D. Hoje já está muito barato, né? Uma impressora 3D você compra aí com 1.500 reais, às vezes até menos. Mas eu brincava no final da minha aula dizendo, será que um dia a logística vai acabar? Será que um dia a gente vai conseguir, às 3 horas da manhã, chegar em casa cansado e comprar uma pizza online e imprimir essa pizza dentro da nossa casa? Né? Seria muito legal. Lembram aquele desenho dos Jetsons, né? Que os Jetsons tinham uma maquininha que imprimia comida? Na NRF eu fiquei realmente surpreendido quando eu vi uma impressora que imprime comida. Isso mesmo, uma impressora 3D que imprime alimentos. E o mais impressionante não foi que imprime, não é só isso, que ela estava imprimindo pizza. Então, né, a minha brincadeira lá atrás já não posso usar mais, porque já é realidade você imprimir uma pizza. Essa startup também estava na Innovation Lab, ela se chama Natural Machines, né? Então, ela ainda, obviamente que isso é um lançamento, é uma novidade, tem muita coisa a evoluir ainda nessa questão de impressão de alimentos, mas, né, vamos ver o quanto isso aí vai se popularizar e a gente conseguir trazer para dentro das nossas casas. Bom, e finalizando, muito importante também, apesar do Innovation Lab falar muito de tecnologia, uma das coisas que mais se fala atualmente, né, do ponto de vista em todas as palestras, é com relação a pessoas, gente. De nada adianta ter empresas altamente tecnológicas, lojas físicas bonitas, com design moderno, com muita tecnologia, com startups, com drones voando, se as pessoas que estão dentro das lojas e dentro das empresas não estão felizes, se elas não estão engajadas com a causa, com o propósito, né, daquele negócio. Então pensar nas pessoas é muito importante, né? Não só ficar olhando tecnologia, não viver numa bolha tecnológica, que é o que muitos gestores vivem hoje, buscando produtividade, né? E a gente acaba esquecendo do maior recurso que uma empresa pode ter, né? Que são as pessoas. Bom, era essa a mensagem que eu queria deixar com vocês. O meu e-mail mauricio@comschool.com.br está disponível e espero ver vocês na próxima NRF. Um abraço.